Davi chama o seu povo, sejam fortes. Mas parece que hoje nós não temos mais a exigência de sermos fortes. Parece que as pessoas são tão amantes de nós, que elas nos amam tanto, que elas querem tanto o nosso bem, que elas dizem, não, vocês não precisam ser fortes. Tome esse remedinho aqui. Este é o tema do meu devocional de hoje, baseado no Salmo 31. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Salmo 31, o que está acontecendo aqui? Davi está angustiado, como eu falei para vocês, em depressão, e não por conta de uma questão física, mas por conta da culpa. Ele já está triste há anos, até o seu corpo está sendo afetado. E aí, como que Davi lida com isso? Ele diz assim, verso 14, ó Senhor, mas eu confio em Ti. Mas ele dá o seu cenário, o seu diagnóstico, a angústia por conta da culpa. E como ele sai disso? O remédio. Mas eu confio. Sim, a fé. A fé te fortalece e te livra de um poço profundo de angústia. E depois, isso eu já falei ontem, depois Davi chama o povo a ser forte. Verso 24, sede fortes e corajosos, todos vós que esperais no Senhor. Por que ele diz sejam fortes? Justamente porque a guerra é terrível. Não há necessidade de força se não há guerra, se não há um inimigo a ser combatido. É justamente durante um momento de profunda tristeza que Deus nos desafia a sermos fortes, que Deus ordena que sejamos fortes. Entretanto, retiraram de nós essa exigência. E parece, né, que essas pessoas que retiraram essa exigência de nós, que elas é que nos amam. Não se exige mais que os homens sejam fortes, engula o choro, rapaz. Não se exige mais. E parece que isso é amor. Não é. É uma maneira de manter você refém. Refém de suas fraquezas, de suas debilidades. Manter você lá na cama deprimido. Davi vem e fala, não, sejam fortes, se posicionem. E é Deus dizendo aqui para nós. Uma das maneiras de tornar o povo fraco, de livrar o povo dessa ordem aqui, ó, sejam fortes, é a questão de que hoje todo mundo toma remédio para qualquer coisa. No livro A Culpa é do Cérebro, o autor fala sobre isso, como que o povo, os próprios experts nesses assuntos, experts, eles reconhecem que as pessoas estão sendo altamente medicadas. Altamente medicadas. Eu vou lançar um curso aqui. Aqui não, né? Infelizmente aqui não seria possível. Se você fizer o meu curso, você vai entender por que não seria possível falar as coisas aqui. Um curso, o nome do curso eu acho que vai ser esse mesmo, A Culpa é do Cérebro, em que eu vou falar sobre como que a gente distingue o que é físico do que é espiritual, porque é realmente algumas coisas que nós passamos que são físicas. Mas como diferenciar isso? Uma pessoa, você tem Alzheimer, um parente que sofre Alzheimer, um parente com autismo, TDAH, ou depressão, seja você que passa por isso, ou você pastor, pai, parente, que tem algum parente que precisa de um conselho sobre isso. Esse curso é para vocês. Mas, enfim, e a gente vai lançar logo, acho que daqui a alguns dias, meses aí. Nesse livro A Culpa é do Cérebro, o autor fala sobre isso, que o povo está sendo muito medicado. Alan Frances, espero que a pronúncia esteja correta, ele dirigiu por anos o DSM. O que é o DSM? É o Manual de Diagnóstico e Estatístico para Doenças Psiquiátricas. Ou seja, é a Bíblia, e essa nem é a definição minha, é a Bíblia dos psicólogos. É a Bíblia, lá que se descreve o que é doença psicológica e por aí vai, psiquiátrica. Esse cara, Alan Frances, ele dirigiu por anos esse manual, porque esse manual vai sendo atualizado, né? Novas doenças são caracterizadas ali, enfim. E ele deu uma entrevista para o El País. Eu compartilhei até no meu Instagram. Acho que ainda está ali no meu Stories. Se você não me segue lá no Instagram, siga-me. E aí, nessa entrevista ao El País, foi em 2014, ele fala o seguinte, sobre como a indústria farmacêutica, que vende remédio, antidepressivo e por aí vai, exerceu pressão violenta, para classificar quase todo tipo de tristeza como doença. Veja na entrevista, ele disse o seguinte, o DSM-4, que era, né, porque agora já estamos no quinto, se não me engano, o DSM-4, acabou sendo um dique frágil para frear o impulso agressivo e diabolicamente ardiloso das empresas farmacêuticas no sentido de introduzir novas entidades patológicas. Tá vendo? Tinha lá o manual e ele disse que o objetivo era frear as indústrias farmacêuticas que queriam enfiar um monte de doença ali, dizer que um monte de coisa é doença para quê?
porque doença precisa de remédio, né? Ele continua na entrevista. Graças àqueles que lhes permitiram fazer publicidade de seus produtos, de seus remédios, os laboratórios estão enganando o público, fazendo acreditar que os problemas se resolvem com comprimidos. Mas não é assim. Então, há alguns elementos, amanhã eu vou falar um pouco mais sobre como que a gente deve, como a importância de sermos fortes, de suportar o sofrimento. Amanhã eu vou falar sobre isso, sobre suportar o sofrimento. Mas uma das coisas que enfraqueceu a nossa geração é justamente essa... Não se exige mais que sejamos fortes. Toma um remedinho aqui. Não se exige mais que as pessoas aguentem. Não. E um dos motivos também é porque, como elas não têm fé, então elas precisam realmente recorrer a alguma outra coisa que não Deus. Porque aqui Davi está recorrendo a Deus. Então, você foi chamado a ser forte. Não há uma dificuldade, uma tentação maior do que você possa suportar. Se você está enfrentando algo, Deus vai te capacitar. Você precisa ter fé. O que você precisa é se arrepender de seus pecados, notar onde que há o erro na sua vida e arrumar a sua vida. Essa é a cura para você. Porque olha, se você não enfrentou um momento de sofrimento ainda, vai enfrentar, porque é da vida. Tá vendo Davi aqui? A questão é como que você vai lidar com isso. Faça como Davi. Mas, ó Senhor, eu confio em Ti. Fé, fé, fé. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti mais uma vez, que a Tua palavra entre em nossos corações e que tenhamos fé para crer nela, para nos vermos livres de todos os enganadores, para enfrentarmos as nossas fraquezas, para lidarmos com nossos momentos de sofrimento e para sairmos triunfantes no final, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Pai, eu oro que o Senhor fortaleça cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo agora, onde eles estiverem, que o Senhor fortaleça-os, que a graça do Senhor seja com cada um deles, que o Senhor possa instruí-los, que eles possam ser transformados a cada dia por meio da Tua palavra, que é o que gera fé em nossos corações. Aqueles que estiverem profundamente tristes, ó Deus, eu oro, enche-os de fé, para que eles possam entender que em Cristo Jesus nós podemos ver mortos ressuscitando, e não apenas isso. Nós podemos ver, ó Pai, desanimados sendo colocados de pé, aqueles que estão mortos espiritualmente sendo ressuscitados. Fortalece cada um que está me ouvindo agora e dê a eles o entendimento de que é em Cristo que está a solução para os nossos problemas. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até amanhã. Então amanhã eu vou falar mais sobre isso, hein? Como suportar o sofrimento. Até amanhã.